Boa tarde, meus amigos. A dicasinha de hoje é a seguinte: quando você lê a vida intelectual de Sertilanges, você verifica, você tem uma percepção. Esse livro já mencionei aqui como sendo um dos mais importantes de vocês para a vida de vocês. Então, vocês têm que, ao ler esse livro, vocês vão ver que quando Deus nos dá a faculdade da cognição, do entendimento, né, Ele simplesmente está dando para você uma ferramenta tão fantástica que nos diferencia de basicamente todos os animais. Essa ferramenta ela deve ser utilizada em prol dele, em prol do seu projeto. O que eu quero dizer com isso? Que a vida intelectual, você viver de forma intelectual, você estaria servindo a Deus, desde que você, sem dúvida, primeiro, perceba sempre as suas limitações, no sentido de que a soberbia de acreditar que você vai ter todas as informações é um grande problema. Isso destrói qualquer propósito. A percepção de que é em nome dele, por ele, que está sendo feito isso, é de suma importância. E uma vez fazendo isso, você ocupa os seus espaços, os seus tempos, seus momentos com materiais que possam lhe engrandecer. O convite que eu lhes faço é o seguinte: a gente tem mania de criticar, vejo todo mundo sempre reclamando porque está trabalhando. Mas no meu trabalho tal, eu não consigo fazer nada. É interessante como muitos me perguntam: como é que você consegue dar conta do que você faz? Porra, tu estuda isso, tu estuda aquilo, tu faz isso, tu trabalha, escreve livro, dá aula, ainda por cima é pai, esposo, amigo, estuda Covid, estuda... Como é que você dá conta disso tudo? A dica é, literalmente, vamos seguir aquele filmezinho Sociedade dos Poetas Mortos, quando ele usa aquela frasinha Carpe Diem, né? Viva a vida, onde cada momento, cada espaço sempre tem em mãos uma fonte adequada de conhecimento para que você possa aproveitar aquele momento, tá? Isso pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser, por exemplo, um aplicativo como, por exemplo, o Spotify, onde você eu sempre tenho ali alguns canais que quando nada me sobrou um tempinho, eu estou ouvindo ou um áudio do Padre Paulo Ricardo, ou, por exemplo, um True Outspeak do Olavo de Carvalho. Sempre tem alguma coisinha que você pode estar aprendendo. Então, use todos os momentos, use todos os espaços. Outra dica, essa dica eu já falei um tempo atrás, eu vou falar para vocês de novo. Uma das coisas que mais faz sinapses cerebrais é a aprendizagem de uma língua nova. É aquela galera que eu falo que tem problema sexual, né? Bom, aprendam uma língua nova. Vocês precisam aprender uma língua nova. E uma língua, a língua, ela não, como Pierluigi Piazza já nos mostra, você não pode aprender uma língua subindo da noite por dia uma escadaria inteira, todos os degraus de uma escadaria. Você no máximo consegue subir um degrau por vez. Um degrau por vez. A inteligência é desse jeito. Um degrau por vez. Então, diariamente,
pequenos exercícios em línguas. Aqui fica, em relação à língua, eu vou sugerir duas coisas. Uma, sem dúvida, o inglês tem que estar dentro do plantel. Se você quiser aprender mais de uma, é bem interessante isso, até porque vai forçar o teu cérebro a fazer as sinapses de uma forma bem mais intensa. Por isso, eu costumo estudar por volta de 5 línguas ao mesmo tempo. Então, para que isso eu tenha que parar, repensar, fazer ligações, verificar raízes comuns das palavras, e isso tudo diariamente. Então, uma dica, eu já falei isso para vocês, falo de novo, sem querer fazer propaganda aqui. Você tem aquele programinha Duolingo, todo dia. Gente, 15 minutinhos, 20 minutinhos. Escolhe uma, 2 línguas. Se você, por exemplo, pegar inglês e espanhol, você vai ter... primeiro que você amplia violentamente a tua fonte de materiais de conhecimento. Então você pode, se você pensar uma quantidade enorme de livros que você não encontra em português, você vai encontrar com certeza em espanhol ou em inglês. Então vai ampliar violentamente. Segunda coisa é que você, em qualquer lugar do mundo, ou está se falando espanhol ou está se falando inglês. Eu acho que é um caminho, mas se você puder ampliar isso, colocar aí um francês, colocar um italiano, ou um alemão, mas em especial, guarde com todo o coração, uma dica, uma proposta, seria a colocação do latim, da aprendizagem do latim. Não só porque é interessante que você comece a estudar o latim, você vai vendo as raízes de toda a nossa língua e a presença tão importante que ela tem em várias... Mas ninguém fala mais latim, você pode dizer. O objetivo aqui não é você virar poliglotazinho para você conversar com as pessoas, não é isso. Não é isso. O latim em si, o próprio estudo do latim, ele participa ele serve para a nossa mente em relação à linguagem da mesma forma que a matemática serve como base para química, física e outras linguagens. Então, mature essa possibilidade. No próprio Duolingo você tem também latim de uma forma bem simplesinha. Então coloque como no plantel de línguas que você vai pensar em aprender, coloque também o latim. Então, gente, diariamente, todo dia, guarde ali 20, 30 minutinhos. Não precisa ser um horário separado. Se você verificar no seu trabalho, durante a aula, terminou uma coisa, tem um pequeno espaço, faz uma lição, faz 2. Total imersão sobre aquilo, pensa o que está fazendo, não é fazer aquilo, vamos dizer assim, sem prestar atenção, não é isso, mas use aquele momento, exercite. Então, línguas, textos diariamente. Para você, eu sei que língua é uma coisa, essa necessidade de você fazer, de você ser repetitivo, você precisa diariamente exercitar. A dica é que você faça como um contrato consigo, de que nada você vai ler, nada você vai estudar sem antes fazer os seus exercícios de língua, diariamente. Diariamente você vai pegar e vai fazer o teu inglês, em seguida você faz a tua outra língua e, quiçá, o seu latim. Diariamente. Né? O latim engrandece, como eu estou dizendo, ele é a matemática da linguagem, vamos dizer assim. Então, ele engrandece, ele vai te dar uma bagagem que no primeiro momento você vai dizer é inútil o que eu estou fazendo, não será, mas a perseverança. Então, assim, eu só posso ler, eu estou louco para ler aquele artigo sobre tal coisa que eu estou de olho, que eu separei, imprimi ontem para eu ler hoje aqui. Não pare para ler, você só pode fazer isso se você primeiro fizer os seus exercícios de línguas. Bom, fez, agora eu posso sim estudar, ler o livro ou estudar o que eu queria estudar. Então, para te obrigar a fazer isso diariamente, tá?
E coloque isso como necessidade de sua vida. Então, carpe diem, use todos os espaços, qualquer espaço. O que vai acontecer, inclusive, você trabalha, por exemplo, num banco, e aí há momentos que há uma diminuição da fila de pessoas, você está no caixa, e aí você fica ali, tem 5 minutos num momento, depois mais 10 minutinhos num outro momento sem cliente. Pega esse momento, faz os teus exercícios de línguas e depois, se sobrar tempo, estude o determinado artigo, continue lendo o livro que você estava lendo, ocupe esses espaços todos. Para de gastar tempo com um bate-papo, um imbecil. Às vezes, de vez em quando vale, sem dúvida, você precisa de uma interação, mas que isso seja reduzido. Repara quanto tempo por dia você perde com, às vezes, umas conversas livianas, imbecis, que nada fazem a não ser uma relação. Não que não seja importante, tá? Depois eu não digo que eu não vejo isso como importante. É importante sim, a relação com as pessoas, mas o que vai acabar acontecendo é que você vai percebendo que como você usa todos os espaços, às vezes um curso, eu fiz formações inteiras, né, em intervalos durante em serviços no passado. Então veja, a sensação que você vai criando em si é que você é quase como se a tua hora de trabalho valesse muito mais, a tua hora na escola valesse muito mais. Você está saindo ganhando. Se você faz um curso, termina, por exemplo, depois aí, vamos lá, 5 anos. 5 anos, você esteja falando fluentemente uma língua. Você nunca pagou nada, não precisa pagar, isso tudo tem na internet, você tem condição de fazer todo esse processo. E ao final de 5 anos, mesmo durante o seu trabalho, mesmo durante a escola que você cursa, o que for, você termina com mais um skill, com mais um atributo que foi colocado gradativamente nesse meio. Então, use esse tempo, ocupe, transforma isso em algo muito grande. Veja o potencial que você tem nisso. Aí as pessoas perguntam, como é que você consegue dar conta disso tudo? Porque na minha vida é carpe diem. Há uns momentos em que eu sento para ver minha série de televisão, ver um filme, estou com a minha família, sem dúvida, isso tudo é muito importante. Mas para pensar e analisa a quantidade de horas imbecis que você tem durante o dia. Ocupe essas horas imbecis que a gente tem com um material e ganhe com isso. Não é dinheiro, é conhecimento. Faça da sua vida uma vida intelectual, numa visão bem desfertilante. Essa visão intelectual de que você use o seu intelecto a serviço de Deus. Use o seu intelecto, cresça, ele te deu esse potencial, ele te deu esse hardware. Vamos colocar o software e os arquivos adequados ali dentro. Tá legal? Espero ter ajudado, espero ter dado alguma dica aí para vocês. E mude sua vida. Agora, isso precisa ser todo dia. Isso tem que ser uma postura em todos os momentos de sua vida. Aí você vai ficar na fila do banco. Gente, eu nunca reclamo de fila do banco. Eu nunca reclamo de fila de cartório. Eu não reclamo de nada disso. Ao contrário, eu vejo esse momento como uma enorme oportunidade. Uma enorme oportunidade para que eu sente ali, leia meu livro, estude o que eu precisava estudar, ou faça os exercícios que eu preciso fazer, que eu não consegui naquele dia ainda. Então, para de reclamar, use esses espaços, tome as rédeas de sua vida, carpe diem. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.